Estamos de volta com o WW. Vamos falar agora sobre o governo reduzindo a projeção para o déficit primário para 2023 e ainda assim precisou travar 600 milhões de reais nos gastos públicos para o cumprimento de metas fiscais. A reportagem é do Saulo Tiossi. O saldo negativo deve ficar em 141 bilhões de reais, o equivalente a 1,3% do PIB. O valor é menor do que o governo previa no segundo trimestre, mas ainda fora da meta traçada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de alcançar um déficit de 1% do PIB no ano. A estimativa de receitas primárias subiu 6 bilhões, chegando a 2 trilhões de reais. Já o aumento esperado nas receitas líquidas é de 5 bilhões, atingindo quase 2 trilhões de reais. A previsão de despesas primárias teve alta de 1 bilhão de reais, alcançando a marca de 2 trilhões. A estimativa para as despesas obrigatórias chegaram a quase 2 trilhões, alta de 600 milhões. Já a projeção das despesas discricionárias, aquelas que podem ser cortadas livremente, evoluiu 700 milhões, chegando a 194 bi. Os dados fazem parte do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas divulgado pelo Ministério do Planejamento. Se, por um lado, a melhora nas estimativas de arrecadação contribui para minimizar o rombo nas contas públicas, por outro, o aumento nas despesas obrigatórias coloca mais pressão na equipe econômica, que se vê obrigada a contingenciar gastos discricionários, o que inclui custeio e investimentos. Mesmo com a revogação do teto de gastos, o novo arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso obriga a União a cumprir o limite de despesa já estipulado no orçamento deste ano. Daí a necessidade do bloqueio adicional. Nos sentimos seguros para continuar sujeitos àquele limite de 1.945 trilhão, fazendo sempre que necessário os bloqueios para cumprir esses limites. O bloqueio adicional, como dito agora, é da ordem de 0,6 bilhão. Vamos lá, Thaís Herédia, o que significa isso? Significa o seguinte, Caio, que a gestão das contas públicas no Brasil ela está se dando pelos remendos. Hoje nós ouvimos os secretários falando lá, olha, nós estamos contando aqui com erros e fraudes do INSS. Essa é uma ação do governo, que é uma ação que tem que ser recorrente, todo ano é uma obrigação. Agora, isso não pode contar como algo que vai complementar ou que vai salvar, entre aspas, o cumprimento das metas. Isso não é gestão das contas públicas. Eu conversei com o Murilo Viana, que é um especialista em contas públicas, e a gente foi traçando um pouco esse cenário da qualidade da gestão, né? E não de 1 bilhão para lá, 1 bilhão a mais, outro a menos, porque no final das contas, os bilhões, eles estão se trocando aí, inclusive de maneira não recorrente. Então, o governo, por exemplo, um outro negócio que chama atenção. Olha, talvez a gente termine o ano com 30 bilhões de reais em empossamento, que é um termo usado para aquela sobra. O dinheiro estava autorizado, o dinheiro foi empenhado, mas o Ministério não gastou. Isso acontece todos os anos. Agora, a sobra não pode ser uma conta, não pode entrar na conta como uma coisa que, olha que legal, se sobrou é porque não fez direito. Se não gastou um recurso que já tinha sido autorizado pela lei orçamentária, já tinha sido autorizado pelo governo, e o Ministério não gastou, alguma coisa deu errado. Então, e essa conta do empossamento, por exemplo, é uma conta que está indo para o ano que vem. Então, o que está acontecendo, o que a gente está vendo é que, assim, o governo está fazendo de tudo, claro, para conseguir as receitas que ele precisa para entregar as metas com que ele se comprometeu. Agora, o Brasil tem um déficit, tem um rombo nas contas que é estrutural. E medidas que não forem estruturais não vão resolver. Então, contar com fraude do INSS, isso tem que acontecer todos os anos, com a melhor qualidade da gestão. Contar com o fato dos ministérios não gastarem, isso é má política, isso é má gestão das contas públicas. Então, a qualidade da gestão, ela não está sendo entregue
da mesma forma que a sanha do governo de arrumar dinheiro para fechar as contas. E de alguma maneira esse contingenciamento dialoga com o contingenciamento necessário que se avizinha para aquele contingenciamento tradicional de começo do ano para o ano que vem? Não, do ano que vem vai ser bem pior. Do ano que vem vai ser bem pior porque para o ano que vem tem aumento de despesas, já vai estar dentro da regra do arcabouço, e para o ano que vem tem um aumento de despesa gravíssimo que é provocado pelo aumento do salário mínimo. Então, uma conta simples aqui que eu faço essa correlação. O PIB do ano que vem vai subir cerca de 1,5%, 2%. Vamos dizer que o Brasil foi bem no ano que vem, vai subir 2%. A conta o salário mínimo vai subir 7,5%. Então, você tem uma despesa que responde por 60%, 70% das despesas do governo, que é previdência, benefícios fiscais, que vai subir 7,5% para um país que vai crescer 2%. Então, não dialoga. Esse ano isso não aconteceu porque não tinha a fórmula do salário mínimo. Então, o contingenciamento do ano que vem, ele vai ser muito mais grave, porque ele vai atuar sobre uma dinâmica de despesas pior do que a desse ano. Sim. Professora, no ano que vem já se avizinha esse supercontingenciamento. É um ano eleitoral, dá para a gente prever algum tipo de indisposição política do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional? E, se sim, o governo vai tentar evitar e ampliar, talvez fazer uma política mais expansionista para evitar esses problemas políticos em ano eleitoral, em razão de um contingenciamento ou não? O governo vai para cima? Qual que é a sua percepção? Acho que o governo, e concordo com a Thaís, de que falta um planejamento no governo, né? A gente está sentindo que agora já seria o momento de ter algumas indicações de como vai ser esse processo. O cenário não é um cenário positivo, mas ainda falta uma certa capacidade de articulação entre os ministérios, o Ministério da Fazenda e também a Casa Civil, para falar quais são os projetos prioritários e o que vai ser. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é que provavelmente vai ter uma pressão dos parlamentares para maior liberação de recursos para as bases eleitorais. Isso em ano eleitoral já é esperado. Agora, a pergunta é qual vai ser a capacidade do governo, depois de ter feito esses acordos com o Centrão, depois de todo esse período que a gente acompanhou, com relação a quem que seria escolhido ou não, qual era o ministério, o que isso vai significar em termos de votação e em termos de articulação dentro do Congresso, para que aí sim o governo conseguir ter essa articulação suficiente. Mas com certeza vai ter pressão e com certeza o governo vai ter que fazer opções. Aí quais serão, acho que a gente vai acompanhar ao longo e a cada momento, porque é isso que tem acontecido, né? Como não tem planejamento, a gente tem que ficar aguardando a cada negociação, a cada processo interno, tanto dentro do governo quanto também na relação com o legislativo. Sim. O Daniel, o governo tem pensado sobre essa questão? Eu penso intuitivamente aqui, talvez, pelo menos garantir pagamento de emendas parlamentares ali no primeiro semestre, antecipação de pagamento. Como que o governo está tratando isso? Está tratando com preocupação, Caio, pelo fato, entre outros fatores, pelo fato de que é um ano eleitoral, 2024, e esse contingenciamento vem sempre ali no primeiro semestre. Observe que alguns gastos nem sequer estão previstos no orçamento de 24. Você não tem correção do salário de servidores, não tem correção da tabela do imposto de renda e não tem nenhum aumento previsto do Bolsa Família. Tudo isso, em tese, já dá algum alívio mínimo ali. Só que tem tantas pressões e tantas incertezas sobre o déficit zero que está no arcabouço, ou mesmo se a gente contemplar ali menos 0,25% do PIB, que agora existe essa banda também com que o governo pode trabalhar. Agora, uma coisa a gente sabe, vai ter que ter um contingenciamento grande. O tamanho desse contingenciamento vai depender muito destas próximas medidas que vão sendo analisadas no Congresso Nacional, que o governo mandou. Então tem aí a taxação dos fundos exclusivos, juros sobre capital próprio, a regulamentação daquela decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre incentivos fiscais, né? A incidência de imposto de renda e CSLL para incentivos estaduais. Então depende muito ainda da forma como isso vai sair no Congresso.
Hoje eu percebo que a pergunta é menos se essas medidas vão ser aprovadas, talvez uma outra não seja, mas a maioria parece que se encaminha para uma aprovação. Mas com que tipo de alíquotas? Será que o Congresso não vai dar uma aliviada ali na taxação dos fundos, trabalhando com alíquotas menores? Será que a MP 1185, que é aquela da regulamentação dos incentivos fiscais, vai passar mesmo? Será que o governo está prevendo como receitas advindas do CARF, de julgamentos do CARF, vai se cumprir? O tamanho do contingenciamento vai depender muito dessa primeira etapa de respostas que a gente ainda não tem, que a gente vai ter até o final do ano. Agora, o governo já está preparando planos B, C, que vão desde o empossamento ali de recursos nos ministérios, ou seja, ministérios que não conseguem gastar, e por exemplo, Ministério dos Transportes, ele tem um tempo entre fazer as licitações, contratar e pagar aquela obra na rodovia. O governo já conta que esse processo não vai funcionar contento ou tão rápido como se prevê. E tem até plano C, como a gente já tratou aqui, que é de antecipar receitas do pré-sal. Se conseguir fazer isso, obviamente, o contingenciamento pode acabar sendo menor. Thaís, bem brevemente, como está o Fernando Haddad em relação a esse cenário? O Haddad está recebendo apoio de onde não se esperava, por exemplo, do mercado financeiro, um apoio absolutamente transparente do Banco Central na decisão de quarta-feira, quando diz, olha, tem que cumprir a meta fiscal. Então, ele tem recebido essa aliança contra o próprio fogo amigo, né? E isso pode dar a ele legitimidade, confirma a credibilidade dele, mas não necessariamente a força política. E só para fechar esse bloco, ouvindo o Daniel dizendo, será que não sei o quê, será que não sei o quê, eu lembrei da música do Chico Buarque. O que será que será? Que todos os avisos não vão evitar. Pois é, quem avisa amigo sobre é, né? Contas públicas. Quem avisa amigo por aí. né? Exatamente. Bom, Thaís Herédia, muito obrigado. Bom fim de semana. Até Obrigada. segunda, viu? Até segunda. Bom descanso. Os demais ficam aqui comigo, por favor. Bom, a seguir, o encontro de Lula com o dirigente do Partido Comunista Chinês no Palácio do Planalto. Até já.